Você acredita que quem não acredita está acreditando? Vou explicar isso. Eu sou Cíntia Peixoto e você está no canal Sei Que Não Sei. Bem, é estranho falar assim, né? Você acredita que alguém não acredita, está acreditando. Existem muitas coisas que a gente faz na vida que são consequências das nossas crenças. Não estou falando de religião. Existem situações verdadeiras que a gente tem que acreditar para a gente poder conviver. Você acredita que quando você vai subir uma escada, você vai ter que levantar a perna? Lógico, né? Óbvio. Você acredita que se você tiver que passar por uma porta, você vai ter que abrir a porta. Então você acredita que você vai pegar na maçaneta e a porta vai abrir para você poder passar. Eu estou sendo muito óbvia. Não por acaso, você vai entender, aguarde um pouquinho. É estranho falar do óbvio sem causar aquela estranheza, porque o óbvio já virou assim, automação na sua vida. E você não pensa muito para fazer, mas você pode ter certeza que se você faz, é porque você acredita que aquilo vai funcionar. Se você pega ingredientes de bolo e você coloca lá os ingredientes numa certa ordem, você acredita que naquela ordem vai dar certo. Mas se você mudar a ordem dos ingredientes, pode não dar. Então, você acredita em muitas coisas. É engraçado pensar assim sobre o óbvio, porque é óbvio. Eu faço isso toda hora, mas tem coisas que a gente acredita porque foram incutidas na cabeça da gente acreditar. Tem coisas que são boas terem sido incutidas porque, afinal de contas, eu também estou aqui, talvez incutindo alguma coisa na sua cabeça. Que são boas de serem incutidas porque faz parte do processo de aprendizagem, do conhecimento, da aquisição de conhecimento, etc. Mas tem algumas crenças. Volto a falar, não estou falando de religião. Algumas crenças que a gente cria na nossa vida, às vezes que se eu fizer uma coisa vai trazer uma situação ruim, se eu pensar alguma coisa o mundo vai acabar. E às vezes algumas pessoas começam a falar várias coisas e mesmo sem lógica, mesmo sem ser óbvio, igual eu falei das outras coisas óbvias, você acredita. Você acredita nisso? Você acredita. Até coisas que não são óbvias, você acredita. Por exemplo, se a pessoa tem a intenção de te manipular ou de te enganar, ela vai usar de argumentos e de emoções e de uma linha de raciocínio que vai fazer você acreditar em coisas que às vezes são absurdas. Quantas vezes você vê alguém caindo em golpes? Você, gente, não é possível que aquela pessoa caia. Não é possível. Tem o tal do golpe do amor que tem aí, que a pessoa promete mundos e fundos, finge que é outra pessoa. Você fala assim, eu nunca cairia. A gente não pode falar isso, porque se você estiver num momento de carência, você pode ser vítima disso. Então, acreditar é algo muito mais complexo e importante do que a gente pensa. Porque a gente acredita automaticamente. É lógico, tem coisas que são automáticas mesmo, igual eu falei, são óbvias. Mas tem outras que demandam raciocínio. E eu tenho visto muitas pessoas com dificuldade de raciocinar, de entender a dinâmica das coisas, a dinâmica da vida, a intenção das outras pessoas, de fazer uma leitura, às vezes, de uma pessoa, do tom de voz, da postura que ela está, simplesmente porque a gente, às vezes, vive só pela emoção. Quem vive só pela emoção é vítima de um monte de coisa. A pessoa que gosta de absorver só coisas emocionais, por exemplo, notícias de tragédias, ou então a pessoa só gosta de coisas emocionais no sentido assim, de romances, ou de sedução, de raiva, tem várias emoções. Se a pessoa vive só com isso, ela está perdida. Porque
Se uma pessoa mais inteligente e mal intencionada chegar perto dessa pessoa, ela vai ser enganada. Por quê? Porque ela acredita que aquela emoção dela é tão forte que sobrepõe o raciocínio dela. E às vezes a racionalidade também, por incrível que pareça. Você pode falar assim, gente, mas se eu raciocinar, eu vou perceber? Não, porque existem crenças. Tem pessoas que são tão racionais, elas são tão ligadas só ao racional, que elas não conseguem perceber as nuances de situações. E elas ficam só presas naquilo, elas não conseguem raciocinar além daquilo. Elas raciocinam e são pessoas inteligentes. Só que elas se aprisionaram em crenças intelectuais. Por incrível que pareça, existe isso. E acha que nada pode mudar aquele conceito que ela tem. A ciência, por exemplo, é algo super mutável, né? Na época de Copérnico, ele que começou a perceber que os planetas giravam em torno do Sol. Mas antes disso, as pessoas achavam que todo o universo girava em torno da Terra. Então, e era ciência. A pessoa trouxe aqueles argumentos. E quantas ciências que foram mudando, se adaptando e acrescentando. E se a pessoa ficar presa no conceito dela, ela não vai acreditar em outra coisa a não ser aquilo e vai ficar em defasagem. Ela acha que ela está na superfície, e aí vem aquela questão do orgulho, da vaidade, da falta de humildade, e vai achar que só ela sabe, e mais ninguém. Aquele ali é ignorante. Né? E são crenças. Você acredita? Acontece. Por incrível que pareça. Mas existem também aquelas pessoas que não acreditam em nada. Você já viu assim, por exemplo? Eu acho engraçado assim, com todo respeito ao ateu, mas, por exemplo, o ateu é o exemplo clássico de quem não acredita, por exemplo, em Deus. Não tem crença nenhuma, ele fala assim. Aí eu volto naquela frase que eu falei no início do vídeo. A pessoa acredita que ela não acredita. Não estou falando que o ateu acredita em Deus, mas ele acredita que não existe Deus. Então ele acredita, ele tem uma crença. A crença dele é não acreditar. E se você for pensar bem, esse não acreditar não existe. Porque se eu acredito no negativo, eu estou acreditando e não desacreditando. Então o desacreditando é só um argumento para demonstrar que a pessoa acredita ao contrário. Mas ela está acreditando. Você entendeu? Então, aqui eu fecho, né, nosso raciocínio de que muitas vezes a gente acredita que não acredita. E acha que não acreditar não é acreditar. Deu um nó na sua cabeça? É simples. Ou você acredita num sentido, ou você acredita no outro. Você acreditando num sentido contrário a uma coisa, você está desacreditando aquilo que você não acredita. Mas você está acreditando nisso. Nisso aqui, você determinou que acredita, você está acreditando. Você acredita nas suas convicções. Você acredita no seu raciocínio. Então você está acreditando. Eu coloquei o exemplo do ateu, mas pode ser muitas coisas. Às vezes a pessoa não acredita na ciência. Também, por que não? Né? Não acredito que você vai conseguir fazer determinadas coisas. Né? Acontece, principalmente com os pessimistas. Né? O pessimista não acredita em muita coisa. Né? Mas só que ele acredita. Ele acredita que as coisas podem dar errado, mas não acredita que pode dar certo. Já viu? Já pensou? É bem interessante isso. Me fale o que você achou desse nó que eu dei. Me conte aqui tudo. E não esqueça de dar o seu like e de compartilhar. Inscreva-se também. Vamos fazer esse canal crescer, se você acha que vale a pena, tá bom? Eu vou agradecer muito. Como eu disse, eu não sei nada quase. Ainda tem que saber muita coisa e eu sei que não sei. E aqui a gente está aprendendo a saber juntos. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.